Bom dia, professora. Bom dia, minha querida. Tudo bem? Tudo. Tá bom. Bom dia, Danilo. Bom, gente, vamos então começar, né? Muito bom dia a todos que estão chegando aí. O primeiro horário é mais complicado, né? E o primeiro horário de vocês é 7h30, o fundamental é 7h50. E vocês estão sempre com bastante sono. Eu acho que o adolescente sofre muito com o horário da manhã, né? Porque tem muito sono. Principalmente nos dias atuais, com a questão da tecnologia, o pessoal dorme muito tarde, né? Quando não havia isso, a gente dormia mais cedo por obrigação. Eu sempre dormi cedo, né? Porque eu tinha que estar de pé cedinho para ir para a escola. E eu estudava, eu fazia uma boa caminhada para chegar no colégio, né? Eu morava perto da PR, lá na direção da Rua Bahia, por ali. Eu morava na rua que seguia da rua São Vicente beirava o colégio Marcelo Champagnat, eu estudava lá. Então eu tinha que caminhar da minha casa até o colégio, então eram boas quadras de manhã. Eu levantava bem cedo, levantava cedinho, fazia café, eu deixava na mesa para eu ir para minha mãe e tal. E aí eu ia para o colégio. Isso já no ensino médio mesmo, né? Porque o fundamental estava na casa da minha avó, da minha tia. E esse período de primeiro e segundo ano, médio, eu estava na casa da minha mãe mesmo. Ela estava em Londrina. E aí eu então ia para o colégio cedinho, mas eu ia disposta, porque aquela coisa de ter que levantar cedo, para mim não era difícil, porque eu dormia muito cedo. Eu, 9h30, 10 no máximo, eu estava na cama. Então, cedinho, eu estava acordada para ir para o colégio, sem esse soninho que vocês têm tanto, né? Era só na hora de acordar, aquela preguicinha e tal, eu já levantava, já ia fazer o café, já ia buscar o pãozinho que ficava pertinho, uma padariazinha, e já botava na mesa e ia para o colégio. E aí ia para o colégio caminhando, já encontrando colegas no caminho, e a gente chegava no colégio tudo junto, né? E lá no colégio, aula normal até meio-dia, tranquilamente, né? Nosso horário era mais tranquilo, a gente tinha mais disposição. Professora, Foi. eu adoraria acordar cedo para caminhar, sabia? Mas eu posso sair. Não consegue, Zé Luiz? Uhum, não consigo. Mas Não dá, não. é o que eu tô falando, se dorme muito tarde, né, Zé Luiz? Em relação àquilo que se dormia, obviamente, né? Se Não, dorme... professor, tem que te contar a coisa, tem que te contar o que aconteceu comigo, ó. Ontem, 6 horas da tarde, eu apaguei. Acordei 11 horas da noite, fui dormir 3 horas da manhã. Aí, Tipo, apaguei. Fui deitar, tipo, pra brincar, sabe? Deitei assim na cama, 6 horas da tarde, apaguei. Acordei 10 horas da noite. Isso não é normal, isso não é saudável, tá ligado? não é saudável. O dormir tem que ser à noite, né? À noite, nós temos aí o escuro, né? Porque é neste momento que se desenvolve tudo no corpo de um adolescente, né? O crescimento,
os neurônios estão trabalhando ali o tempo todo. Então, foi um médico neurologista, inclusive, que me orientou sobre isso. O jovem tem que dormir à noite. E esse dormir à noite não pode ser, gente, às 4 da manhã, embora seja esse o hábito atual. A gente sabe disso e eu não estou aqui para proibir ninguém de fazer isso, claro, eu estou fazendo um comentário, né? Mas isso que o José Luiz fez, por exemplo, não tem nada a ver. O horário dele dormir seria, então, lá a hora que ele acordou, né? Deitar aquele horário e dormir durante a noite, aí acordar sim, 6 da manhã, 7 da manhã, tá? Aí acorda, porque aí o corpo está descansado. Eu tinha esse hábito, mas era uma rotina, eu fazia isso todo dia. Tá? Eu fazia isso todo dia. No sábado, às vezes eu dormia 11, 11h30, né? No domingo já não, porque na segunda eu levantava cedo. Então eu dormia sempre muito cedo para levantar cedo. E na minha casa todo mundo dormia cedo. Porque a gente não tinha o hábito de ficar. A televisão encerrava, tinha horário para encerrar, né? Acho que nessa época já a televisão estava começando a ficar um pouco mais. Mas a televisão normalmente encerrava meia-noite. Então era o que se tinha, televisão, né? Não tinha outra coisa e a gente não sentia falta porque não existia, né? Então a televisão e tal. E se dormia cedo, né? Quando eu já namorava, ainda no terceiro ano médio, e aí eu tinha um namorado, ele tinha dia e hora para ir em casa, né? Então ele ia naquele horário e ia embora. Então nunca passava do horário que eu estava habituado a dormir. E ele só ia na minha casa um dia da semana e no final de semana, né? Eu não tinha horário para chegar, horário para sair, dia certo. Então era muito, muito mais tranquilo, a gente se punha normas, né? Hoje a gente não tem isso e outra. Deita para dormir, mas aí fica no celular, aí acorda, vai conversar. E esse conversar pelo celular, nesse sentido, ele atrapalha, né? Então, a gente tem os benefícios da tecnologia avançada, mas também tem as coisas negativas, né? E uma delas é essa, o dormir. E a luz... Então, nessa pauta, eu penso que nessa pauta, assim, levando em consideração o assunto tecnologia, malefícios e benefícios, eu considero que por mais que a tecnologia tenha seus malefícios, tem mais benefícios do que malefícios, né? Tipo, pelo menos para nós como sociedade, mas para nós como espécie, como humanos, no caso, como animais e tal, tipo assim, considerando todo, vamos considerar a parte do meio ambiente, ecossistema, tal, todo esse bagulho. Nós como sociedade é ótimo, mas para evolução e tal, não para a gente poder. Quanta coisa melhorou por conta disso, por causa da evolução da tecnologia, né? Quando se deu esse boom da tecnologia, esse desenvolvimento que está sendo rápido demais, ele ajudou muito em muita coisa, né? Em quase tudo. Ele influenciou muita coisa e facilitou muitas vidas e melhorou a comunicação à distância, né? Eu só acho que piorou a comunicação próxima, né? Melhorou a distância, piorou a próxima. Eu tipo, não sei dizer sobre isso. Eu acho que, tipo assim, eu acho que a tecnologia ajudou a desconstruir muitas noções que não eram devidamente colocadas, como, por exemplo, transexualidade, que é um assunto hoje muito em pauta e está sendo muito desconstruído. E é um assunto que sempre foi muito subjugado, mas sempre existiu. E a gente não pode negar que a transexualidade sempre existiu. Sim, houve assim, uma abertura, vamos dizer, no sentido figurado, abriu a cabeça das pessoas, né? Quer dizer, ainda tinha um tabu, a gente foi criado, né? É que assim, José Luiz, a tua visão de jovem é bacana, porque você já tem uma noção, mas a gente que viveu as duas épocas, né? Porque eu vivi bem essa transição, né? De uma coisa para outra, de nada para muito, né? A questão de comunicação, principalmente, né? E claro que essa bandeira a tecnologia auxilia nisso, e essa bandeira das questões de sexualidade, das questões de até os meios de se relacionar entre si, sabe? Tipo, essas coisas. De origem. Isso aí foi bacana mesmo, porque aí tem aonde e como protestar. Primeiro, porque nós estamos vivendo numa democracia, né? Laica e livre, onde independente. Então, esse sistema democrático dá o direito de você demonstrar a sua opinião. Não vamos entrar na questão política agora, nós vamos falar assim, não passando, né?
Nós somos uma democracia. Então, a gente tem o direito de se manifestar. Eu vivi um período que não podia. Eu vivi o período do início, da aberturazinha, do iniciozinho mesmo, da democracia. Aí eu já era adulta, porque lá, quando a gente ainda estava lá na ditadura, foi assim, eu nasci no ano da ditadura. Então, eu cresci, mas eu era criança de uma família que estava alienada a tudo isso, que fazia lá cumprir seu papel na sociedade, sabia que isso era proibido, aquilo é proibido, e fazia do jeito que estava sendo proibido, e eu não senti nenhuma consequência direta disso, tipo, alguém da minha família, não tive nenhum problema assim. Depois eu vi o início de tudo, a abertura que começou lá no governo do João Batista Figueiredo, ele foi começando a abrir, né? Aí queria-se uma eleição direta, não foi possível, entrou um governo, que foi o Tancredo Neves, que não conseguiu assumir, o Sarney que assumiu, e assim veio. Então, a gente vê, quando chegou a democracia, veio, então, a liberdade de falar, a liberdade de imprensa, de investigar as coisas, a liberdade das pessoas de escreverem, dos músicos de poderem gravar suas músicas, publicar livros, fazer tudo o que queriam. Os artistas, então, tiveram mais liberdade, tá? E veio com isso o advento da tecnologia, que ele veio chegando, né? Aos poucos. Você vê, a televisão passou a fazer parte das casas, que quase não tinha, né? A maioria das pessoas, então, já tinha tudo, televisão. A televisão era colorida já desde 72, em Londrina, né? No mundo ela chegou um pouquinho antes. E aí fomos tendo umas mudanças e a mudança de opinião. Agora, eu vou te dizer, quando nós estudamos lá atrás, e a literatura mostra isso, né? Os autores antigos, e a gente está estudando bem o Barroco, que a gente viu o Boca do Inferno ali protestando bastante, lá atrás já havia, e sempre houve no mundo, os que concordavam e os que discordavam de certa situação, né? Por exemplo, na época da escravidão no Brasil, nós tínhamos os nossos brasileiros que concordavam com isso, achavam que era muito certo, que não devia acabar nunca, que aquilo era interessante, era importante, tinha jogo de interesse, aqueles que eram donos, senhores, né, fazendeiros lá. Dos meios de produção e tal. Sem produção, sem gasto a mais, né? O que se dava para o escravo? Uhum. Uma comida muito da ruim, o que se tinha de pior. Não, mas é aquele negócio, tipo, existe toda uma, como pode dizer, não só, como dizer, uma disputa de poder, é um jogo, sabe? Por exemplo, esses caras que vieram construir esse meio de produção no nosso país, assim, e que apoiavam, e tipo, competiam essa divergência de ideias, tipo, apoiava a ideia da escravidão e tal, eles tinham, como pode dizer, eles vinham lá de Portugal já com um negócio, sabe? E aí eles abriam filiais aqui com esse tipo de ideia, ou como pode dizer, tipo, o mesmo líder, só que com planejamentos diferentes aqui, entendeu? Aí usava mão de obra escrava que gerava mais lucro, entendeu? Muito Daí mais. E aí eles revendiam para comércio, para tipo assim, vamos supor, nem sempre precisava ser negociado só com o rei, mas você podia negociar com outros países, com outras coisas, então tipo assim, era uma abertura para moedas estrangeiras para esses caras, tipo, que no caso estavam em Portugal, mas estavam comandando aquelas filiais de longe, entendeu? Pois Então, é. tipo, é uma coisa muito, muito legal, muito diferente. Muito complexa e muito ruim, né, do ponto de vista para alguns. Mas na época, vamos nos colocar lá, havia também as pessoas que nem tinham, nem podiam ter escravos, né? Pessoas comuns que não tinham dinheiro para isso. E essas pessoas comuns, muitas delas, né, uma grande parte, era favorável a que aquelas pessoas comprassem escravos e que a escravidão continuasse aqui. E uma grande parte também, né, não gostava disso, era contra e batalhava Mas para que sim, pegasse, sim, né? sim, Então não eram só os é uma grandes. verdade. Como é a sociedade até hoje, gente? É como é É a que até hoje existem escravos, né? A escravidão ainda só que ela não é tão falada e tão comentada. A escravidão ainda sociedade existe, velada, né? o É, tráfico de humanos, esse tipo de coisa ainda é real. Só que é uma coisa muito mais, tipo,
pois é, eles isentam da sociedade, entendeu? E do que as pessoas podem ver. E claro, tu falando isso no aspecto geral, hein? Não é só o povo brasileiro, como o povo norte-americano, o povo sul-americano, né? O Sim, povo de todos os continentes. todos os continentes. Então, o ser humano, é do ser humano essa característica, né? Mas para tudo que se conquistou, é aí que eu quero chegar, para tudo que se conquistou num país, houve toda uma luta. Então, em todos os países foi assim, aqui também foi. Quer dizer, está sendo ainda. Então, quais conquistas? Primeiro, de que os escravos não podiam viver daquele jeito, eram seres humanos. Havia gente que dizia que não, a coisa era horrível. Né? Do meu ponto de vista, era a pior coisa. Mas eles viviam como escravos e havia as pessoas que os defendiam. E havia lutas, havia, Sim, né, é que denúncias. é que assim, na história, eu acho que não sei exatamente como um historiador vê e tal, mas eu acho que tipo, foi um dos pontos de mudança, sabe? Esse tipo de coisa. Querer mudar essa ideia de escravo ter que, por exemplo, o cara tem que ser subjugado, entendeu? A existência dele ser subjugado. Tipo, onde as pessoas começaram a ver isso como uma coisa errada. Mas, tipo, até próximo dessa idade, por exemplo, porque quando isso foi mudando, é o quê? Foi lá para 1200 depois de Cristo que essa ideia começou a repercutir, mudar o mundo e tal, isso começar a ter essa ideia, porque tipo antes disso já ainda era normal o escravo, sabe, a ideia do escravo. Você dominar outros povos, você ter disputa política e ter brigas e tal, e guerras, e você dominar, e daí você pega aquelas pessoas como escravos, então tipo era uma coisa meio normal, abre aspas, né? É verdade. Pô, E aí nós tivemos, durante todo o período, pessoas que defendiam a liberdade dos escravos, pessoas que queriam que isso acontecesse. Né? Muita gente batalhou, morreu, lutou para que isso acontecesse. Depois, muita gente batalhou, lutou, morreu, foi preso, foi exilado por conta da proclamação da República. Né? Primeiro, lá pela independência, em 1822, nós todos queriam, né? A grande maioria do povo que vivia aqui, do povo brasileiro, do povo português que já vivia aqui, queria a independência do Brasil, né? Que o Brasil se tornasse um país, já fazia 300 e pouquinho que era colônia de Portugal. Então, para tudo houve batalha. E hoje, e aí veio É, né, a evolução, houve guerras mundiais, né? mas Depois, aquela história, né? Aquela história. A independência foi um golpe, né? Tipo assim, se você for olhar é, os termos, foi tipo a burguesia pressionando o Dom Pedro em cima, eu tava em cima dele e falou, olha, ou você assina aqui a independência na verdade, ou, né? tudo é assim, né, José Luiz? Quando há É, interesses, quando é jogo de interesses, o jogo de interesses alguém vai pressionar. E tudo que tem acontecido, que se tem feito, não só no Brasil, em todo lugar é assim. As coisas se conseguem por luta dos povos, por exigência. Aí tem aqueles que são mais ousados e que dão a cara a tapa e que vão lá defender sua ideia, e tem aqueles que ficam alienados a tudo, né? Então, assim, não estou criticando ninguém, nem um lado nem outro. Tá? As pessoas têm que lutar mesmo para conseguir seus objetivos. E a tecnologia, da forma que ela veio para ajudar nisso, porque todo protesto, toda coisa hoje, você pode fazer e colocar suas ideias numa rede social, você pode aparecer ali dizendo o que você pensa. Atenção, dizer o que você pensa e dar sua opinião, você tem direito, tá? E isso é liberdade, né? É o direito de dizer, de expressar. Então, é a liberdade de expressão. Agora, não se tem direito para defender suas ideias, ofender pessoas, xingar, menosprezar. disseminação de ódio é crime, mas liberdade de É, expressão mas não. é o que mais a gente está Aquele tendo. negócio. Só que assim, a gente tem, é que assim, vou te colocar uma situação que hoje em dia está em pauta, mas é uma situação muito delicada, tá? Espero que, tipo assim, tem que prestar bastante atenção. A pauta é a seguinte: assumir que a pessoa se assume racista. Isso é um ato de racismo ou é liberdade de expressão? Porque assim, você pensa, então,
se assumir racista, sim, você não cometeu nada, você não cometeu nenhum crime, você teoricamente não, você não agrediu nenhum negro, você não ofendeu ele, mas você se assumiu racista. E aí isso te torna racista, te torna um disseminador de ódio, ou isso te faz uma cidadão normal que está exibindo sua liberdade de expressão? Então, tipo assim, é uma situação muito delicada e uma pauta Tem uma muito linha atual. muito tênue entre ser e poder. Então, eu vou te colocar assim. Eu queria que outros também se manifestassem, se achassem necessário. E se quiserem. Ser racista, preconceituoso hoje é crime previsto em lei, né? Sim, não, sim, mas Tá? essa é a pauta. Não, mas eu realmente não gosto de tal origem. Tal Gosto lá origem, de tal raça, assim. pessoas que nascem no Paquistão. Eu não gosto. Aquele povo. Nunca nem vi, tá, gente? Eu estou falando aqui como exemplo. Então, eu não gosto do povo do Paquistão. Então, eu tenho o direito de não gostar. Mas eu não tenho o direito de sair falando porque a lei não permite. Entendeu? Então, eu tenho o direito de ser, mas eu tenho o direito de fazer como você falou. Eu sou racista, mas eu não estou discriminando ninguém. Eu sou racista, é meu. Tipo assim, mas esse é o bagulho. Aqui no nosso país existe muito esse conflito de ideias, onde Tá se um muito cara se exagerado, assume... sabia? Em muita coisa. Muita coisa. tipo assim, eu não, sou por exemplo, eu certinho. particularmente, a minha opinião, eu não gosto de pessoas que são racistas. Não gosto de pessoas que têm atitudes racistas, nem muito menos que se assumem racistas. Só que assim, quando eu vou olhar para um lado de direito, um lado... assim, quando eu paro de olhar só pro que eu penso e o que eu acho, eu vou ver que aquela pessoa não tá... Eu não posso subjugar ela por ela se assumir racista, entendeu? Tipo, é uma pauta tão complexa porque ele nunca disseminou ódio, vamos supor. Tipo, ele nunca foi lá e ameaçou um negro de morte. Nunca foi lá e fez uma... porque assim, no momento que ele disseminar ódio, tá cometendo um crime, ele tem que ser preso e tem que pagar por isso. Só que, se ele se assumiu racista, tipo, ele falou assim, eu sou racista. Tá, o que você pode fazer em favor dele? Você pode tentar mudar o pensamento dele com argumentos e colocar fatos e tal, e por que isso não é bom. Só que você pode prender ele só por ele se assumir e racista. Então, tipo, é uma pauta muito complexa. E as pessoas estão sendo subjugadas por isso. Aí você tem que ver, tipo, tá certo. Então, tipo assim, o cara se assumiu racista, aí alguém vai lá e denunciou ele depois de ter se assumido, não ter feito nada. Tipo assim, teoricamente, claro, ele só se assumiu. E aí a pessoa vai lá e prende ele. Aí você coloca, então ele foi racista ou ele não foi? E essa é a pauta, né? Esse é o justo. Para ser preso, ele tem que ter cometido um ato de violência. Um ato de racismo. Tá? O ato de violência não é só agressão física, né? Ele pode ter discriminado moral, alguém no ambiente, falado alguma coisa que ofendeu. Então, tudo isso... eu só acho que a pauta de racismo, no momento, na minha opinião, ela está muito voltada para qualquer detalhe, entendeu? Qualquer coisa que aconteça, houve agora esses dias um menino que foi preso, menino negro, que foi preso por conta de uma confusão lá. Não se sabe por que a fotografia dele estava lá no álbum de procurados, né, da polícia, e ele foi apontado como um criminoso de alguma coisa. Bom, enfim, ele foi preso, mas ele não era culpado de nada. Aí ele saiu, né? A imprensa, lógico, quando a imprensa bate bastante também, automaticamente alguém toma providência, né? Então, olha aí a imprensa tendo direito. Então, o valor da imprensa, né? Quando ela fala e mostra, quando a imprensa fica em cima, os casos são solucionados, né? Eu falei isso quando aconteceu o assassinato da menina Nardoni e eles foram presos, o pai e a madrasta. Eu falei, a imprensa está em cima, esse cara vai ser preso. Né? Por quê? Porque não tinha como eles escaparem, porque a empresa estava ali, ó, cobrando. Então, desse menino também. Cobrou, o menino saiu da cadeia, e aí, então, porque ele é negro, porque ele é negro. Em nenhum momento ficou provado que apontaram aquele menino como criminoso porque ele é negro. Em nenhum momento. Aí ele mesmo disse. Isso não pode acontecer com mais ninguém. Isso é um absurdo. Tá? Vai dizer que é racismo? Não é, gente. Não é. Então, é falta de consideração com o cidadão. Então, a opinião dele mesmo é que isso acontece com mais gente, não só negros, porque acontece. Né? Esses erros absurdos, gente presa sem dever, tá 3 por 4 aparecendo. Não, beleza. É aquele negócio também, ele colocou essa pauta que eu acabei de falar.
eles não disseminaram racismo, mas eles podem ter intenções racistas, mas em nenhum momento eles disseminaram essa Não foi ideia. nada aprovado. Mas aí a comunidade negra, que luta pelos seus direitos, e com muita razão, já se coloca assim, foi racismo. Gente, não é tudo que acontece que é racismo. Esse tipo de coisa que aconteceu com esse menino já aconteceu com pessoas que não são negras, né? Então, não é só com o negro que isso acontece. Não é só com o negro. Agora, vamos colocar, a escravidão foi abolida no final do século XIX, né? Então, nós passamos aí um século e pouco. Ainda não vamos demorar um pouco para completar 2 séculos. E as coisas, para se tornarem naturais, elas levam um tempo. Por conta da forma que essa libertação aconteceu... E a gente vive... Pode falar, professor, desculpa. Pode falar, Janês. E a gente vive... Tipo assim, a gente vive para um país como, por exemplo, os Estados Unidos, uma potência mundial, que esconde o apartheid, né, que é aquela diferença, que é fazer a diferenciação absoluta entre os homens brancos e negros, debaixo dos panos, sabe? Onde você tem que fazer campanhas para homens negros ainda no século XXI, sabe? Tipo, o país tentando ser referência de igualizar essa ideia das raças e tal, mas esconde o apartheid embaixo dos panos. E a gente vive do lado desse, a gente vive um cercadinho deles ali, entendeu? Então é uma coisa muito complexa. Você viver num país onde também, claro, lá, por exemplo, o KKK, né, que é o Ku Klux Klan lá, tipo, ele são, como pode dizer, a polícia não pode chegar neles e prender, tipo, porque eles têm essa ideia, eles também vivem num país democrático e vivem num país que tem a liberdade de expressão. E lá, como lá é diferente daqui, tem esse bagulho. O KKK não é considerado racista, tipo, eles não disseminam ódio racista. Só que eles são um grupo que se declara racista, ou seja, eles não gostam de negros. Só que no momento que você acha uma atitude racista lá dentro, você tem a opção de ir lá e prender aquele indivíduo que cometeu aquela atitude. Mas prender o grupo é muito difícil, né? Prender aquele grupo de pessoas, ainda mais pelo poder que eles têm na sociedade e inserido naquela cidade e tal. Então é muito complicado, precisa ser muito delicado. Pois e é real. Então, pessoal, olha, a gente está aí numa democracia que a tecnologia ajuda bastante, tem lá seu lado, tudo tem lado positivo e negativo, né? Claro, mas ajudou muito a propagar as ideias e as defesas e os argumentos, porque para tudo que você vai defender, você tem que ter um argumento, né? Isso a gente vai ver aí na última aula, que vai ser a aula de produção de texto. Tudo que você vai defender de ideia, você tem que argumentar. O argumentar é o mais importante, é o argumento, é você ter a defesa. Quando a gente fala, eu sou a favor, por quê? E aí não sabe dizer nada. Tem que ter um ponto de vista formado. É essa ideia que a gente dá quando fala para vocês lerem, discutirem assuntos e etc. E a história nos traz isso. Então, a literatura reflete isso, né? A gente vê na literatura algumas situações que não aparece nada. Olha aí, quando a gente lê, e vocês vão ler o ano que vem, Dom Casmurro, e vão estudar mais Machado de Assis, vocês vão ver que o Machado, que embora fosse mulato, filho de branco, né, essa expressão que traz o livro, não estou eu inventando, então abolindo essa expressão mulato, mas lá o que traz a história é isso, ele era mulato. O que era um mulato? Era a mistura de branco com negro, era isso, sempre foi tido como isso. Hoje que estão trazendo essa origem como de mula, não sei o quê, bom, eu não vejo dessa forma, porque sempre ouvi essa expressão se referindo a uma pessoa. Havia no Brasil as mulatas do Sargentelli, que eram mulheres lindíssimas, né? As mais bonitas. Quando falavam, as mulatas do Sargentelli, eram as mulheres mais lindas que haviam, né? De mistura com branco, negro com branco. Tá? Pessoas lindas, né? É uma mistura bonita mesmo. Então, no Dom Casmurro, você vai ver, nos livros de Machado em geral, que o escravo tem finalidade, ele aparece na história assim, ele entra a pegar tal coisa, um escravo leva o bilhete, embora ele fosse descendente de negro, ele não valoriza o escravo nas suas histórias. O escravo é um objeto, tá? Que aparece, entra e sai, ele não comenta, não descreve, ele não participa da história, tá? Então, são livros assim que a gente vai lendo ali, revendo o reflexo da sociedade burguesa. Machado não faz isso porque ele é mau.
Não, é porque ele reflete uma sociedade do tempo dele, a sociedade burguesa e a sociedade hipócrita, a sociedade como ela é, tá? Agora, quando você vê, por exemplo, algum livro do naturalismo, citando aí a Luísa Azevedo, por exemplo, lá em O Mulato, ele tem um livro que se chama O Mulato, né? Aí a gente vai ver a ideia da sociedade em relação a isso. E essa ideia ainda continua por conta de que o tempo passou, mas não o suficiente para que mude muita coisa. Como você falou, os Estados Unidos continua lá, né, gente? Do mesmo jeito, hoje mais escondidinho, faz de conta que é tudo lindo, né? Mas o apartheid ainda continua, né? Então, a gente está vivendo essa sociedade ainda. Pô, eu tenho que encerrar, e eu acho que isso foi muito válido para a nossa aula, porque nós temos que discutir a sociedade e as coisas dela, para que nós possamos entender a vida, e até a literatura passar, tá? A gente volta daqui a pouco. Um intervalozinho para vocês tomarem um fôlego aí. Até já, gente. Até já, Zé. Até, professor. Até.